Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cult Mix Reborn. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho marcando a opção Todas para ser avisado de todas as postagens. Se quiser comentar e compartilhar, agradeço muito. O assunto hoje é livro, um clássico que infelizmente poucos leram, mas que merece ser lido por vários motivos. Este vídeo faz parte de uma trilogia de obras que de alguma maneira me impactaram, me deixaram pensando nelas por muito tempo. No caso do livro do qual falo a seguir, eu o li há 37 anos e estou aqui comentando sobre ele, por aí dá para ter uma ideia do impacto. Trata-se de Sobre Ratos e Homens, do original em inglês Of Mice and Men. O título brasileiro acabou reduzido para Ratos e Homens. É um livro escrito por John Steinbeck e publicado em 1937 que conta a história trágica de George e Lenny, dois trabalhadores rurais na Califórnia, durante a crise econômica estadunidense conhecida como Grande Depressão, que durou de 1929 a 1939. A história se passa em um rancho a algumas milhas de Soledad, no Salinas Valley. O título do livro, a exemplo de outros livros de Steinbeck, é uma citação de versos poéticos, neste caso do poeta Robert Burns, escritos no dialeto escocês e que traduzidos para o português seria algo como: os projetos melhor elaborados, sejam de camundongos ou sejam de homens, fracassam muitas vezes e nos fornecem só tristeza e sofrimento em vez do prêmio prometido. Esse fracasso nos planos é justamente o tema do livro que ao longo dos anos foi adaptado para o teatro, para o cinema e para a TV. Sobre Ratos e Homens foi a primeira tentativa de Steinbeck de escrever sobre a forma de romance em estilo peça de teatro. Estruturado em 3 atos de 2 capítulos cada, destina-se a ser tanto uma novela como um roteiro para uma peça. Ele queria escrever um romance que pudesse ser representado a partir do texto, ou seja, uma peça que pudesse ser lida como um romance. O primeiro título da obra era Algo que Aconteceu, com o autor querendo dizer que algumas tragédias não são culpa de ninguém. Steinbeck mudou o título após ter lido o poema Para um Rato, de Robert Burns, que fala do arrependimento que o narrador sente por ter destruído a toca de um rato quando arava o campo. Uma curiosidade meio bizarra é que um rascunho do romance foi comido por um cachorro do Steinbeck chamado Max, uma demonstração de crítica literária intransigente, talvez. Este vídeo é dividido em 2 partes, a primeira fala da trama de modo geral e a segunda dá um spoiler, que é o acontecimento no fim da narrativa, justamente o que me impactou profundamente, a ponto de eu terminar a leitura e depois de passar uma semana pensando sobre o desfecho, tornar a ler a parte final. Era aquilo mesmo? Infelizmente, era. E até hoje eu penso nesse final. Naquela primeira leitura, achei o ato do protagonista absurdo, terrível e demasiadamente drástico. Hoje eu acho coerente, aceitável e, em certos casos, até necessário. Se alguém se interessar em ler, eu vou avisar quando chegar no spoiler para não estragar a experiência da leitura. Sem mais enrolação, vamos lá. A história de Ratos e Homens se passa na Califórnia durante os anos em que se seguiram à Grande Depressão. Acompanhamos George Milton e Lenny Small, 2 trabalhadores braçais que estão migrando entre fazendas à procura de emprego. George é um homem inteligente, mas sem instrução formal, e Lenny é um homem forte e corpulento, mas com algum tipo de retardo mental. A amizade entre os dois faz referências às relações sociais da época baseadas no poder da palavra e da honra. Lembro que eu pensei em Dom Quixote e Sancho Panza quando li a descrição dos 2 protagonistas. Os 2 estão fugindo de uma fazenda em Weed. Lenny adora tocar em animais macios, embora sempre os mate acidentalmente ao acariciá-los com muita força. Em Weed, ele agarrou a saia de uma jovem porque achou o tecido macio e bonito. Ele não a soltava porque segura com mais força quando estressado. Isso levou a uma acusação de estupro e à formação de uma multidão para encontrar e linchar Lenny. Então a dupla teve que fugir. O objetivo dos 2 era e continuou sendo trabalhar para juntar dinheiro suficiente para comprar o seu próprio pedaço de terra. Um sonho com ares de impossível. O trabalho braçal rendendo quantias ridículas e a terra valendo mais que ouro naqueles tempos. Mas o sonho das pessoas não se importa com coisas desse tipo. Lenny solta ao longo das páginas algumas frases bastante filosóficas. Steinbeck escreve mantendo o jeito do homem rústico falar, com erros de pronúncia.
3 frases ditas por Lenny. Uns sujeitos que nem a gente que trabalha nas fazendas é o sujeito mais sozinho do mundo. Essa gente não pertence a lugar nenhum. Você sabe como esses trabalhadores é. Eles chegam na fazenda, pegam uma cama e trabalham um mês, e dali larga o trabalho e vai embora sozinho. Parece que nunca se importa com ninguém. A gente não precisa ser inteligente para ser bom. Às vezes eu fico achando que é bem o contrário. Se a gente pega um sujeito bem esperto, ele quase nunca é um sujeito bom de verdade. Eles conseguem trabalho na fazenda da família de Curley, filho do dono da fazenda. Curley é extremamente inseguro e ciumento. Ele tem complexo com seu tamanho e logo vê Lenny como um inimigo. Ao mesmo tempo, Lenny acha a esposa de Curley muito bonita. Ela, por sua vez, tem certo interesse nele, mesmo que seja para exercitar o seu esporte preferido, que é provocar ciúmes no marido inseguro. A dupla conhece os demais trabalhadores. Candy é um velho faz-tudo da fazenda. Ele perdeu a mão em um acidente e se preocupa com seu futuro, temendo que sua idade o esteja tornando inútil. Slim é um esfolador. Sua perspicácia, intuição, gentileza e autoridade natural atraem os outros peões do rancho automaticamente para ele, e ele é o único personagem a compreender completamente o vínculo entre George e Lenny. Crooks é o cavalariço negro. Ele recebe esse nome por causa de suas costas tortas. Orgulhoso, amargo e cínico, ele se isola dos outros homens por causa da cor de sua pele. No desenrolar do livro, o trabalho da fazenda caminha de forma natural e George e Lenny fazem planos para o dinheiro que vão ganhar ali. Os dois sonham com uma terra própria, onde poderão viver do que plantarem e ainda ganhar dinheiro com alguma criação de animais. George fica tão seguro que deixa Lenny na fazenda quando os trabalhadores resolvem ir até a cidade. Lenny havia ganhado um filhote de uma cadela que teve uma ninhada e está com um pequeno animal no celeiro. Mas como sempre faz, Lenny usa força demais e acaba matando o pequeno cachorro. A partir daqui eu falo sobre o final do livro. Se você pretende lê-lo, aconselho que pare aqui depois de ler essa obra, caso queira e possa, volte para assistir às minhas percepções quanto a ela. No momento em que Lenny está amargurado com o que acaba de fazer, chorando enquanto olha no chão o animalzinho morto, a esposa de Curley entra no celeiro. O leitor tem a impressão de que haverá problemas por causa do ato involuntariamente assassino, mas a coisa vai ser pior, muito pior. A mulher, cujo nome nunca é revelado no livro, já havia demonstrado afeição por Lenny e dessa vez, aproveitando que os dois estão sozinhos, demonstra de maneira mais intensa. Pede a Lenny para passar a mão em seus cabelos para que ele possa sentir como é macio. Assim como fez na outra fazenda, Lenny não consegue se segurar. Ele não solta o cabelo da esposa de Curley, mesmo ela pedindo. A situação piora depois que a mulher começa a gritar. Lenny fica muito nervoso, não apenas não solta o cabelo da mulher, como no ímpeto de silenciá-la, acaba quebrando o pescoço da infeliz. Lembrando o que George dissera quando foi feita a falsa acusação na outra fazenda, para fugir em caso de problema, porque as pessoas não querem explicações, elas querem vingança, Lenny foge. Quando George e os outros peões retornam à fazenda e encontram o cadáver, os outros decidem linchar Lenny. George percebe que seu sonho chegou ao fim e corre para encontrar Lenny no ponto de encontro que eles combinaram em caso de problema, um esconderijo num canto da fazenda. George encontra Lenny no ponto de encontro sem ter a exata noção do que fizera, mas sabendo que aquilo decretou o seu fim. Lenny pede ao amigo que não o abandone e George jura que nunca fará isso. Os dois sentam lado a lado. Depois de momentos em silêncio, George reconta a adorada história da fazenda que eles iriam comprar, embora os dois saibam que isso nunca vai acontecer. Lenny sorri feliz e por instantes parece crer que ainda é possível. George ouve a multidão de linchadores se aproximando. Com o coração partido e segurando as lágrimas, toma a única decisão possível naquele momento. Ele pega a pistola Luger que Carlson, um outro peão, lhe emprestara, e aponta para a parte de trás da cabeça de Lenny para que o amigo não possa vê-la. George hesita a princípio, continuando a contar calmamente a Lenny sobre a fazenda que eles vão comprar. Mas quando os outros peões chegam, ele finalmente puxa o gatilho. Os outros homens entram em cena. Slim, o único amigo que os dois tinham na fazenda, diz a George que ele fez o que tinha que fazer.
Deu ao amigo uma morte misericordiosa, em tudo diferente do que aquela que ele receberia nas mãos da multidão irada. O livro trata de assuntos importantes, desenvolvidos ao longo da história. A relação de amizade entre George e Lenny é o coração da história. Em um mundo marcado pela solidão e pela desconfiança, a amizade entre eles se destaca como algo raro e precioso. Ao mesmo tempo, o livro mostra como a solidão afeta profundamente outros personagens, como Candy e Crooks. Steinbeck aborda o racismo através de Crooks, o trabalhador negro, o etarismo com Candy, o velho e aleijado, e o sexismo, com a esposa do patrão, que é tratada apenas como um objeto de desejo e desconfiança, tanto que nem ganha nome na narrativa. Ambientado durante a Grande Depressão, o livro retrata as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores migrantes nos Estados Unidos: pobreza, instabilidade, exploração e falta de perspectivas. Ratos e Homens é uma história comovente sobre amizade, sonhos e a dura realidade de um mundo que nem sempre é justo, quase sempre é injusto. É uma leitura breve. O número de páginas varia dependendo da edição, mas é em torno de 160, mesmo com pouca extensão. Trata-se de uma experiência profundamente impactante. E é um dos finais de livro, de filme, que mexeram comigo, e por isso mesmo está ganhando este vídeo. Por falar nisso, muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê em outros vídeos do canal Cult Mix Reborn.